a gravar. Vamos lá. Então, a União, ela celebra aí um convênio, certo, com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O governo federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Então, perceba que a gente tem um convênio aqui, né, entre União e município, certo, para a implantação de sistema de esgoto. Nesse convênio, o governo federal repassa recursos, certo? E o município vai fazer a licitação e contratar para que a obra seja feita, certo? Então, tem aí essa parceria, essa forma de parceria aí entre a União e o município, tá? No convênio. Gente, vocês me desculpem, mas eu ganhei hoje aqueles abarazinho pequeno e eu não estou conseguindo não comer, tá? Foi mal aí, mas espero que esse abará não seja gatilho para ninguém aí, tá? Então, após um certame conturbado, certame é licitação, né? Cercado de denúncias de favorecimento, conduzido sob estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo, do LTDA. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, né? Então, a questão o enunciado aqui faz questão de dizer, né, que as escutas são legais, né, foram autorizadas, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo LTDA, que tem como sócios o filho do prefeito do município Alfa, que é exatamente o município do convênio. Tendo sido feita perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, analise a resposta aí, né, correta, e nós vamos ver exatamente o que é que tem aí para nós nessa questão. Então, é uma situação de um convênio, né, e que tem uma infração aí, né, a licitação é do município, mas tem verba federal, certo? Aí diz aqui, não compete ao Tribunal de Contas fiscalizar o emprego dos recursos em questão, pois, a partir do momento em que ocorre a transferência de valores, encerra-se a jurisdição da Corte de Contas. Falso, gente. Na verdade, a regra, tá, é que a União, ou melhor, o Tribunal de Contas, ele tem competência total, né, para fiscalizar qualquer tipo de contas. Cadê a questão, gente? Não compete aqui ao Tribunal de Contas fiscalizar qualquer tipo de contas, né, que envolva aí como é que diz? Verbas federais, né, qualquer tipo de contas que envolva verbas federais, o Tribunal de Contas pode sim, né, fazer a fiscalização, né, dessa conta, mesmo, né, nessa situação aí que está querendo se criar, no sentido de que porque transferiu, né, porque transferiu as contas, a titularidade, então encerra. Não. Galera, a regra básica constitucional, você pega lá o artigo 74 da Constituição, onde está falando de Tribunal de Contas, a regra básica é a seguinte: aonde tiver dinheiro federal, o Tribunal de Contas tem competência para investigar, para fiscalizar, né, para, enfim, aplicar as punições. Não interessa se quem está fazendo a licitação é Estado, se é município, se é convênio, não interessa. Se tem verba pública federal, o governo, ou desculpa, o Tribunal de Contas, ele tem competência para apurar irregularidades. Então, essa questão está falsa exatamente aqui no início. Não compete ao Tribunal de Contas. Falso. Por quê? Porque compete, sim, ao Tribunal de Contas, certo? Então, está falso essa aí. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando a improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública e, por isso, sujeitos a agentes públicos somente à perda da função pública ou pagamento de multa civil. Falso. A questão ela começa encaminhando assim meio que certo, né? Ela vai certinho, tal, atentou contra os princípios, é ato de improbidade, o direcionamento, beleza.
Só que aí ela termina aqui, né? Sujeita os agentes somente à perda e tal e tal. Falso, não é só isso, ok? Existem outras punições, né? O ressarcimento ao erário, proibição de contratar, suspensão de direitos políticos. Então, se você pega a lei de improbidade, na verdade, não precisa nem na lei de improbidade, se você pegar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, você vai ver lá quais são as punições possíveis por ato de improbidade, tá? E não são só essas. Não é só perda de função e pagamento de multa. Abra a sua Constituição aí, que você vai ver quais são as punições. E aí, se você for além, se você for na lei de improbidade, lá no artigo, você pega a lei de improbidade, que é a lei 8429, aí você vai no artigo 11, que vai falar de violação de princípios, mas aí você vai no artigo 12, no inciso 3, e você vai ver quais são as punições para violação de princípio. E você vai ver que são muito mais punições do que somente essas duas que a questão fala aí, tá? Galera, a dica que eu quero dar a vocês é a seguinte: nunca, ou pelo menos, para não dizer nunca, muito raramente mesmo, assim, naquele dia que chover, nevar, fizer sol e cair granito na mesma hora, só nesse dia, você marca uma questão que tem essa palavrinha aqui, ó, somente. Gente, a palavra somente e qualquer outra palavra que tenha o mesmo sentido, nunca, em hipótese nenhuma, toda vez, sempre, essas palavras, vocês têm que fazer isso aí que eu fiz, ó, bota em vermelhão assim. Por quê? Porque provavelmente, muito provavelmente, a letra está errada, certo? Então, assim, você só marca uma alternativa com esse tipo de palavra se você tiver certeza absoluta que a questão está certa. Você tem certeza que a questão está certa, assim como você tem certeza de qual é o seu nome, certo? Você tem certeza que a questão está certa. Do mesmo jeito que você tem certeza do seu nome, pronto. Aí você pode marcar, tá? Porque eu não quero dizer que sempre todas vão estar falsas, né? Mas a probabilidade de uma questão dessa estar falsa é de 99,9999999%. Por quê, galera? No direito, o que mais tem é exceção. A gente passa a faculdade inteira ouvindo os professores e tal. Professor, isso. Aí o professor responde como? Depende. Veja só. Sei o quê? Tem essa regra, mas tem essa exceção. Tem a doutrina majoritária, tem a doutrina minoritária. Então, assim, dificilmente você vai ter um assunto no direito que ele seja tão unanimidade, tanto legal, quanto doutrinária, quanto jurisprudencial, para que você possa marcar uma questão que tenha esse tipo de palavra, tá? Então, na dúvida, você não marca. Se você, ó, não sei, professor, não sei nada dessa questão, não faço a mínima ideia. Vou imaginar que você chegasse aqui nessa questão 17 e você não faz a mínima ideia de nada, você nunca estudou sobre Tribunal de Contas, sobre nada, beleza? Esse tipo de questão é uma questão que você ia descartar, mesmo sem saber o assunto. Você ia descartar essa questão. Em vez de 4, você ia ficar em dúvida entre 3. Você já aumentou a sua probabilidade de chute, mesmo sem saber do tema. Mas na hora que você descarta uma, você já aumentou a probabilidade, porque você tinha 4 para chutar. Agora só tem 3. Então, esse tipo de coisinha você tem que ficar atento, certo? Não marquem nunca. Tem duas coisas que eu digo aos meus alunos, certo? E que, se o aluno fizer e eu souber depois, ele tiver a coragem de me contar, meu aluno vai tomar um pedala Robinho, certo? Pedala Robinho. Primeiro, não marcar nunca uma questão que tenha essas palavras. Somente, sempre, nunca, toda vez. Se você errar, foi meu aluno, e você errou uma questão por causa disso, eu vou dizer a você aqui, muito honestamente, com o coração aberto, azar o seu. Porque eu estou te avisando para não marcar. Segunda coisa, nunca troque a letra depois que você marcou, certo? Eu nunca vi
final feliz nessa história. Eu nunca vi, ninguém nunca já vai me contar, professor, eu tinha marcado a letra D, aí na hora de passar para o gabarito, eu marquei a letra A e acertei. Eu nunca ouvi essa história. Eu só ouço o contrário. Professor, eu tinha marcado a letra D, aí na hora de marcar o gabarito, eu marquei a letra A e errei, e era a letra D. Gente, deixa eu dizer a você uma coisa. Isso não é opinião minha, isso não é achismo, isso não é milagre, isso não é magia, tá? Isso é ciência, isso é neurociência. O nosso cérebro é uma máquina, certo? A probabilidade que nós temos no nosso cérebro de achar a questão certa numa primeira leitura, com o cérebro descansado, é muito maior do que numa segunda, terceira, no final de 4. Veja só, você acha que é mais provável você acertar a questão que você respondeu com 10 minutos de prova, ou lá depois de 4 horas e meia de prova é que você vai lembrar que... Não é, gente, não vá nessa que você vai se dar mal, tá? Já vi muita história de aluno triste, realmente, que ele às vezes perde por causa daquelas 2, 3 questões que ele mudou e ele tinha acertado, ele muda na hora de passar para o gabarito. Gente, quando eu estou fazendo prova, eu vou dar meu testemunho, eu só faço 2 coisas. Ou eu marco, ou eu não marco. Nada. Deixa a questão em branco. E aí, a questão que eu marquei, é isso que eu vou passar para o gabarito. Eu não quero nem saber se depois, quando eu ler, meu Deus, se foi aquela que eu marquei, é aquela que vai para o gabarito. As questões que eu deixei em branco, aí na minha segunda leitura eu vou escolher qual letra que eu vou marcar, mas eu não marquei nenhuma, eu não vou trocar. Então assim, ou eu sei e eu marco e eu não troco mais de jeito nenhum, eu troco mais aquela que eu marquei, ou eu vou deixar a questão toda em branco, eu falo, não, essa questão, quando eu terminar a prova, eu vou voltar nela porque eu não sei a resposta, certo? Mesmo aquela que eu disse assim, rapaz, eu acho que é essa aqui, mas não estou com tanta certeza, mas se eu marcar, eu não vou mais mudar a letra. Não tem. O candidato do meu lado pode olhar para mim e dizer, é a letra tal. Eu vou dizer, beleza, eu confio mais em mim, não vou mudar. Até porque, observe que coisa, a sensação depois, se vamos imaginar que dê errado, é muito menos pior. Você, errei porque marquei tal, do que eu tinha acertado, mudei e errei. E por causa disso, eu perdi. Então, é uma situação muito pior. Então, deixe para lá, você já marcou, galera. Passe para o gabarito aquilo que você marcou. Não interessa se você agora está achando com certeza absoluta que é a outra. Certo? Vá na fé mesmo. Não tem negócio de churumelagem, não. Vai e pronto. Tem medinho. Vá lá e deixe seu negócio. Apenas os agentes públicos estão sujeitos... Ó, de novo aqui, ó. Observe essa questão aqui, gente. Nós anulamos de 4 letras, nós anulamos 2, anulamos 50%, sem efetivamente precisarmos saber da matéria, só por técnica de questão. O somente e o apenas tem o mesmo problema. Apenas os agentes públicos estão sujeitos à ação de improbidade. Falso. Artigo 3º da Lei de Improbidade, a Lei 8429/92. O terceiro que concorrer, incentivar ou se beneficiar de alguma forma, também responde por improbidade administrativa. A única coisa que você tem que ter atenção aqui é o seguinte, eu não posso ter uma improbidade só com um particular. Eu sempre tenho que ter um agente público, sempre. Tá? Sempre tem que ter um agente público. Eu posso ter uma ação de improbidade só com a gente. Gente, só um segundinho aqui, tá? Só um segundinho que estão tocando aqui e não tem ninguém, só tem eu. Só um segundo. Voltando. Então, voltando para onde eu estava. Eu posso ter uma ação de improbidade que só tenha agente público como réu, vamos dizer assim. Posso.
Eu posso ter uma ação de improbidade, e esse é o erro da questão, que tenha um agente público e um particular. Posso. Eu não posso ter uma ação de improbidade que só tenha particular, certo? Porque o artigo 3º da lei vai dizer que é o particular que induz, concorre ou se beneficia. E aí vocês, do português, vocês percebem que por esses verbos, para você induzir, concorrer ou se beneficiar, tem que ter uma outra pessoa. Ninguém induz sozinho, ninguém concorre sozinho, né? E ninguém se beneficia sozinho de algo que outra pessoa fez. Então, apenas os agentes falsos, certo? De forma, aí vem aqui, de forma que terceiros não podem, falsos, terceiros podem sim, ok? Então perceba, gente, de uma questão aqui, de 4 alternativas, nós eliminamos 2, sem necessariamente conhecer o assunto. Só por causa dessas palavrinhas-chave, dessas coisinhas, dessas técnicas, que você tem que ficar atento nas provas. Você não pode, aquilo que eu falei no nosso primeiro dia de aula, você não pode fazer prova de peito aberto, você tem que ir armado para uma guerra, você tem que estar ali ligado, a prova é seu inimigo, você tem que estar estudando ele, sabendo onde é que ele quer encaixar e tal, e você tem que estar preparado para essas coisas também, certo? Então perceba aqui que você ganhou aqui, né? Você saiu de uma possibilidade para 50%, você tinha 25% de chance, né? Se você chutasse 4, agora você tem 50% de chance, porque você só teria em tese 2 para chutar, né? A letra A, certo? E a letra B, ou a letra D. Porque 2 aqui a gente excluiu sem necessariamente conhecer o assunto. Percebe? Só por causa desses detalhes. Então você já sabe que a resposta correta é a letra D, né? Por se tratar de área de improbidade administrativa, que causou prejuízo erário, os agentes públicos envolvidos, a sociedade empresarial e tudo estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, proibição de contratar ou receber estímulos fiscais. Perfeito. Letra D aqui é a letra correta, tá? Se você pegar lá prejuízo ao erário, na letra, no artigo 10 da lei de improbidade, você vai ver prejuízo ao erário lá, a lei 8429, e você vai, depois, as sanções, quais são as punições, você vai para o artigo 12, inciso 2, e aí você vai ver quais são, né, as punições para a improbidade por prejuízo ao erário, e você vai ver exatamente que são essas que estão aí, ok? Então, uma questão bem tranquilinha, assim, no sentido de que aí é cara crachada a lei de improbidade, mas ela terminou, como eu disse, tendo esse detalhezinho aqui, de que você foi para 50% de chance de acertar, mesmo no chute, por causa dessas 2 palavrinhas aí, tá? Os analistas de infraestrutura de determinado ministério, ocupantes de cargo efetivo, pleiteiam há algum tempo uma completa restauração da carreira, com aumento de cargos e de remunerações. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou, dado o cenário de crise fiscal severa. Para forçar a retomada das negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve, mantendo um funcionamento apenas dos serviços essenciais com base nas hipóteses apresentadas na afirmativa correta. Então, eu tenho, né, aqui servidores públicos, tá? Analistas de um determinado ministério, né? Cargo efetivo, então são estatutários, né? Concursados, que é a única forma de você ocupar um cargo efetivo na administração pública é você sendo concursado e estatutário, né? Não é seletista aí, porque, né, seletista seria empregado público e não seria cargo efetivo, seria emprego público, tá? E eles estão lá pleiteando, aí não aconteceu, eles vão lá e fazem greve. Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. Compete à Justiça Federal e não ao seu trabalho julgar a abusividade do direito de greve dos analistas de infraestrutura. Perfeita essa letra aqui mesmo. Tá, o STF já tem um posicionamento nesse sentido, tá, de que é a Justiça Federal que julga, né, as questões relativas aos cargos, aos servidores, aos estatutários, certo? E não a Justiça do Trabalho. Então, essa letra A aí é a letra correta, exatamente por conta de um entendimento, né, do STF, de um entendimento pacificado aí já, tranquilo, né, pelo STF. Vamos lá ver as outras.
A administração pública não poderá, em nenhuma hipótese... Opa, aqui de novo. Você elimina essa só por causa disso aqui. Leu isso aqui, meu irmão. Se você não sei, professor, se é ou não é, faça de conta que não é, tá? Se você não sabe, não é. Só vai marcar uma letra dessa se você tiver certeza dessa informação aí. A administração não pode, em nenhuma hipótese, fazer. Eu tenho certeza, eu li isso, eu estou sabendo dessa matéria, é isso mesmo que está lá no artigo tal, da lei tal. Pronto. Se você tem esse nível de certeza, como eu disse, a certeza, assim como você tem certeza de qual é o seu nome, você pode marcar. Se seu nível de certeza não é esse, essa letra B é uma letra que você não vai marcar só pelo fato de ter isso aí. Certo? Não estou dizendo que é para você saber que isso está errado. Eu estou dizendo que só pelo fato de ter esse em nenhuma hipótese, você não vai marcar. Na dúvida, você não vai marcar essa questão. Da mesma forma que a gente viu lá, o somente, o apenas, nunca, toda vez, em nenhuma hipótese, é isso. Fazer desconto dos dias no trabalho, decorrendo desse dia, é exatamente isso. A administração pública pode sim, se a greve for considerada abusiva. Tá? Se a greve for considerada abusiva e ilegal, ela pode. Então está errado, porque não é em nenhuma hipótese. Existem, quando o STF estabeleceu essa competência, ele fala sobre isso, que a greve sendo considerada legal, não pode haver desconto, né? Se mantiver os serviços essenciais. E a lei deixou até claro que eles entraram em greve e mantiveram, ó, a lei, desculpe, a questão estabelece aí, né, o ponto de divisão, tá? Então, essa letra B está errada, e mesmo que você não soubesse que ela está errada, é uma letra que você não marcaria por causa desse em nenhuma hipótese aí. Beleza? O direito de greve de servidores públicos civis não está regulamentado em lei, o que impede o exercício de tal direito. Essa questão, essa letra é uma boa questão, tá, gente? Porque é o seguinte, realmente não está regulamentado em lei. Então, até aqui, a questão está correta, certo? Não, o direito de greve do servidor civil está lá no artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, que diz que o servidor tem direito de greve. Aí fala, nos termos de lei. E essa lei nunca foi feita, certo? Nunca foi feita. Então, realmente não está regulamentado. Só que aí é que está o problema. A questão continua. O que impede o exercício de tal direito? Não impede mais. Impedia. E por que não impede mais? Porque em 2007, então perceba que se essa questão aqui fosse anterior a 2007, essa letra talvez estivesse certa, mas aqui, ó, a gente está falando do penúltimo exame, né, que teve. Então, do antepenúltimo, no caso, né? A gente está no 32, né? Então, estamos falando aí do antepenúltimo. O que é que acontece? Em 2007, o STF, julgando mandados de injunção, ele deferiu a injunção e regulamentou o direito de greve do servidor público. Então, é verdade que antes dessa decisão, o direito de greve não estava regulamentado em lei e, por isso, a greve do servidor público era ilegal, ou seja, ele estava impedido. Por quê? Porque entendia-se que a norma, tá? A norma da Constituição que prevê o direito de greve, que é o artigo 37, inciso 7, o direito de greve do servidor público, é uma norma de eficácia limitada. E sendo uma norma de eficácia limitada, ela não pode ser exercida até que seja regulamentada. Aí era porreta, né, para o poder público, está com a faca e o queijo na mão. Imagine você dizer para o dono da Ford, olha, dono da Ford, os seus servidores, seus empregados, eles têm direito de greve, mas eles só vão poder exercer no dia que você fizer a regra de como eles vão fazer greve. Você acha que o dono da Ford ia fazer essa regra? É fazer nunca. E é o que acontece com o servidor público. A Constituição diz, olha, servidor público, você tem direito de greve, mas você só vai fazer greve, você só vai poder fazer greve quando o poder público fizer a lei dizendo como é que você vai fazer greve. Sabe quando foi que o Estado fez a lei? Nunca, não fez até hoje. Só que a gente tem um remédio constitucional, uma revisãozinha aqui de remédio, a gente tem um remédio constitucional que é chamado mandado de injunção,
que ele é pensado exatamente para esta hipótese. Na hora que a Constituição der um direito, esse direito for previsto numa norma de eficácia limitada, e por ser previsto numa norma de eficácia limitada, a pessoa não pode exercer o direito. Então, a ideia é exatamente a pessoa pegar um mandado de junção, ir ao judiciário, o STF, e o STF dizer como é que ela vai exercer o direito enquanto a lei não vem. Pois bem, em 2007, o STF fez isso. Então, de 2007 para cá, apesar de não haver ainda a regulamentação em lei, existe a regulamentação em mandado de junção. E, por isso, não é mais impedido o direito de greve. Beleza? Então, essa letra está errada por conta dessa questão toda. O direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias funcionárias, incluindo militares das forças falsos. A Constituição exclui expressamente os militares do direito de greve, quando fala das Forças Armadas, salvo engano, no artigo 142 da Constituição. Você vai ter lá um parágrafo, acho que parágrafo 3º, parágrafo 4º, enfim, você procura lá o capítulo das Forças Armadas, você vai ter um parágrafo lá que vai dizer expressamente que aos militares não é proibido o direito de sindicalização e greve, tá? Então, o servidor público civil tem direito de greve, o servidor público civil tem o direito de sindicalizar, mas os militares não. Então, essa letra está errada quando inclui, essa parte aqui está toda errada, toda falsa aqui, essa letra está errada por causa disso. Beleza? Seguindo aqui, questão 19. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação. Ó, lembra que eu já falei na aula passada que a OAB adora esse assunto, desapropriação? Olha aí de novo, ó. Tá vendo? Adora esse assunto. Por utilidade pública em determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que inclui o imóvel de ANA. Então, o município tem um decreto que tem uma determinada área para construir um hospital e essa área inclui o imóvel de ANA, ou seja, vai desapropriar a ANA, né? A proprietária, né, a ANA, aceitou o valor oferecido pelo ente federativo, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência de instalação de uma creche na mesma localidade, de modo que o município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo erigida. O nome disso aqui, galera, é predestinação. Predestinação. Você fez uma desapropriação no primeiro momento para construir um hospital, está aqui o hospital, e depois você muda a destinação, depois você altera, tá? Que a necessidade de instalação de uma creche, de modo que o município alterou a destinação. Essa alteração de destinação a gente chama de predestinação, predestinação. A ser conferida a edificação que estava sendo erigida. Ana se arrependeu do acordo. Então, Gabriel, nesse caso, a predestinação é lícita, pois não favoreceu o terceiro. Perfeito, Gabriel, é isso aí mesmo. A gente vai falar já já, mas você está certíssimo aí. Ana se arrependeu do acordo firmado com o poder público. Diante da situação hipotética, na qualidade de advogado de Ana, assinale, né, a afirmativa correta. Então, veja só, eu tenho uma desapropriação por utilidade pública, que é exatamente construção de melhorias, tá tudo certinho. Foi feito um acordo na via administrativa é perfeitamente possível, inclusive uma novidade recente, isso foi ano 2018, salvo engano, que além da via administrativa e da via judicial, nós agora podemos também fazer, né, pela via de arbitragem. Então, hoje, a desapropriação pode ser pela via administrativa, que é chamada também de amigável, que é exatamente isso, quando o proprietário aceita, né, aceita o valor oferecido. Aceitou, ofereci tanto pela sua casa. Se aceitou, é o que a gente chama de desapropriação administrativa ou amigável. Se o proprietário não aceitar, agora tem duas hipóteses. Ele pode ir para o judiciário, que era o que tinha desde sempre, e aí a gente vai ter a desapropriação judicial, ou ele agora pode, essa é a novidade, ir
a arbitragem, né? Escolher uma câmara de arbitragem para resolver o problema, tá? Então, tudo certinho, mudou, predestinou. Como o Gabriel disse aí, galera, é o seguinte, existe uma teoria que é chamada teoria dos motivos determinantes. O que é que essa teoria vai dizer? Essa teoria vai dizer que aqueles atos, certo? E aí, obviamente, que nós não estamos falando aqui de atos vinculados. Aqueles atos que são atos que como é que diz? Que a escolha do motivo é uma escolha livre. Ou seja, a gente chama de atos discricionários, né, em regra. Então, eu tenho uma liberdade de motivar. Pois bem, no momento eu tenho uma liberdade de motivar, mas no momento em que eu motivo, no momento em que eu digo motivo, o ato fica atrelado ao motivo. Certo? Essa é a teoria dos motivos determinantes. Então, eu tenho liberdade em alguns atos de motivar? Tenho. De escolher o motivo? Tenho. Mas na hora que eu disser o motivo, meu ato fica atrelado, fica amarrado a esse motivo. Tá? Essa é a teoria dos motivos determinantes. Exatamente para evitar, né, que se troque o motivo, que minta, que invente um motivo que não existe para praticar um ato e tal, e a coisa, né, violar aí interesses públicos, legalidade e tal. Então, é uma teoria muito interessante, certo? Se você pegar e pensar nessa teoria aqui em desapropriação, tá? Se você pegar essa teoria e for aplicar aqui em desapropriação de maneira absoluta, você vai dizer, por exemplo, que nessa questão aí não poderia fazer isso, né? Por quê? Porque eu motivei a desapropriação para construir um hospital. Então, pela teoria dos motivos determinantes, aplicadas elas de forma absoluta, eu não poderia mudar para construir uma creche. Só que aí é que está. Quando se trata de desapropriação, especialmente desapropriação, essa teoria ela é relativizada. Ela é relativizada. Você não pode dizer de antemão que a mudança de destino, que a mudança de motivo é ilegal e não pode. Por quê? Porque o que vai fazer poder ou não poder predestinar, ou seja, poder ou não poder mudar o motivo, mudar a destinação, é exatamente o que Gabriel falou aí no chat. É o interesse público, não favoreceu a terceiros. Então, por exemplo, nessa questão aí, nós temos o que nós chamamos de predestinação lícita. Predestinação lícita. Por quê? Porque, veja, eu ia construir um hospital, que é de interesse público, mas agora eu resolvi construir uma escola, uma creche, que também é de interesse público. Então, neste caso, é perfeitamente possível a predestinação. Por isso que nós chamamos ela de predestinação lícita, legal, certo? Ou seja, nós relativizamos, nós abrimos uma brecha na teoria dos motivos determinantes exatamente para favorecer o interesse público. Porque perceba, se você pegar a teoria dos motivos determinantes e aplicar, né, de maneira fechada, absoluta, nessa hipótese, o interesse público seria prejudicado, porque é o que diz a questão, após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência. Você já perceba, se constatou que era mais urgente, era mais importante para o interesse público fazer a creche do que fazer o hospital. Professor, não sei, a questão está criando uma historinha. Vamos dizer que tinha um hospital na rua do lado. 3 quadras depois tinha um hospital. E naquele município inteiro não tinha creche. Então, é mais urgente fazer uma creche do que fazer um hospital naquela situação. E aí perceba, se a gente ficasse fechado de cabresto, teoria dos motivos determinantes não pode mudar, o interesse público seria prejudicado. Porque nós proibiríamos a construção da creche e teríamos que construir o hospital. Então perceba que a relativização da teoria é apenas e exclusivamente em nome do interesse público, quando for para privilegiar o próprio interesse público, tá? Que no caso aí está perfeitamente configurado. Então, neste caso, a predestinação é lícita, então é possível.
Agora, vou mudar um pouquinho a história. Vamos continuar. Município, fazendo apropriação para construir um hospital, tudo bonitinho. Aceitou o valor, início das obras. Após o início das obras, ó, vou mudar a história. O município entrou em contato com a grande empreiteira que quer construir um condomínio de luxo naquele terreno para vender. Pode? Não pode. Se acontecesse isso, essa predestinação seria o que nós chamamos de predestinação ilícita. Ela é ilegal e, por isso, proibida. Por quê? O que foi que mudou? Mudou, professor. Mudou a destinação, sim. Só que na hipótese primeira, mudou a destinação em nome do interesse público. Mudou a destinação para privilegiar o interesse público. Nesta segunda hipótese, mudou a destinação, ou mudaria, porque não vai poder mudar, para o interesse privado, o interesse de terceiros, para favorecer uma grande empreiteira, alguma coisa, sei lá, não interessa, um particular que não é interesse público. Então, cuidado que com relação à desapropriação, nós temos a predestinação lícita, que é possível, é legal, e nós temos a predestinação ilícita, que não é possível, é ilegal. O que é que vai fazer uma coisa ou outra? O interesse público, beleza? Então, vamos lá. Ana deverá ajuizar a ação. Não tem que ajuizar nada. Na questão aí está tudo certinho. Não tem. Você, como advogado, você tinha que dizer, Ana, infelizmente, essa é uma predestinação lícita. O município pode, sim, mudar de hospital para creche. Então, infelizmente, nós não temos o que fazer. Então, Ana deverá ajuizar a ação de retrocessão? Não pode. Não, já estaria errado, porque não vai ter. Mas vamos lá, que o município não possui competência para... Ao contrário, o município ele tem a principal competência constitucional, né? Em termos de educação, a Constituição divide, não é uma divisão fechada, mas basicamente como é que fica? O município cuida da educação infantil, o Estado da educação, né, ensino fundamental e médio, e a União Federal do ensino superior. Basicamente, a prioridade é essa. Então, a questão aí está errada das duas formas, né? Cabe a Ana buscar anulação do acordo? Não cabe nada. Assim como não cabe a ajuização, não cabe ela buscar anulação de nada, que deveria ter ajuizado a ação indispensável. Não, a desapropriação judicial não é indispensável. É possível perfeitamente fazer na via administrativa. Então, está errado aqui também essa indispensável ação. Não existe isso. Pode fazer amigável e agora pode fazer por arbitragem também. C. O ordenamento jurídico não autoriza a ANA impugnar a desapropriação amigável acordada com o município que a nova destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público. A caracterizada, mas pronto, aqui. Letra C é a letra correta. Tá? Não tem o que fazer, não autoriza, né? Impugnar a desapropriação amigável. Desapropriação amigável existe, tá? Não é proibido. E aqui, nesse caso, porque a nova destinação atende aqui, ó, atende ao interesse público. Pronto. É isso aqui que faz a predestinação ser lícita. Eu mudei a destinação? Mudei. Mas acontece que eu mudei por causa do interesse público. Então, isso não torna o ato ilegal. Ao contrário, isso é perfeitamente legal. Né? Ana deverá ajuizar a ação, não tem direito a ação nenhuma, tá? Então, tá falso. Com base na desapropriação indireta. Não houve desapropriação indireta. Vamos aqui falar rapidamente de desapropriação indireta, galera. A desapropriação, a OAB gosta muito. Inclusive, a OAB, eu estou me lembrando aqui de pelo menos mais 2 vezes, além dessa, essa é a terceira, que a OAB, a questão dela tem a ver com se pode ou não pode predestinar, tá? 2 vezes já, essa é a terceira. O ponto é você lembrar que existe predestinação lícita e ilícita, tá? Então, preste atenção. Então, vamos lá. Com base na... Veja só, galera. O que é desapropriação indireta? Desapropriação indireta, gente, é quando... Vou falar dando nome aos bois, tá? É quando o poder público, ele invade uma propriedade, ou seja, ele causa o esbulho de uma propriedade,
certo? Portanto, é uma invasão, é uma ilegalidade. Ele não vai lá e baixa o decreto de desapropriação e oferece o dinheiro e a pessoa aceita e faz. Não. Ele invade, não sabe quem é o dono. Entrei para construir a escola, creche, hospital, tal. Aí depois surge o dono. Pô, esse imóvel é meu, como é que tem uma creche aí construída no imóvel? E aí o município indeniza depois. Então, a desapropriação indireta nada mais é, né, do que a inversão da lógica, por isso que ela é indireta, a inversão da lógica da desapropriação. Porque qual é a lógica? A Constituição diz, no artigo 5º, inciso 24, que a indenização é prévia, justa e em dinheiro, tá? Mas eu quero ficar no prévia. Ou seja, numa desapropriação normal, que eu vou chamar aqui de desapropriação direta, só para fazer o contraponto, ninguém fala de desapropriação direta, mas só fazer o contraponto aí, uma desapropriação direta, o município primeiro tem que pagar e depois ele entra. Ou ele paga amigavelmente, se a pessoa aceita, ou ele entra com ação judicial, deposita em juízo, e aí pede a emissão provisória na posse, que é possível, mas ele paga. Primeiro ele tem que meter a mão no bolso e botar o dinheiro lá. Depois ele entra. Isso é desapropriação. Desapropriação normal, que eu estou chamando aqui de desapropriação direta, só para fazer o contraponto. Ok? Então, a desapropriação indireta é exatamente quando o município, primeiro ele invade, primeiro ele se apossa do imóvel, o que é uma ilegalidade, né, um espólio possessório, e depois ele acerta, porque o proprietário aparece. Normalmente é uma ação, normalmente essa coisa não se resolve amigavelmente. Tá? Eu tenho uma ação de desapropriação indireta. Não adianta o proprietário ir lá na Secretaria da Fazenda e dizer, não, mas era a minha casa, você invadiu. Você vai fingir que não era, e você que corra atrás do seu advogado para ir no judiciário para exigir o dinheiro. Então, a desapropriação indireta nada mais é da pessoa ir no judiciário pedir a indenização porque ela foi desapropriada e não recebeu nada. Não é o caso da questão. Simplesmente, a questão diz o quê? Que teve um acordo. Ó, ofereceu, ela aceitou. Um acordo na via administrativa. Não tem desapropriação indireta nenhuma na questão. Então, está tudo errado aqui. Primeiro, que não tem o que fazer. Segundo, que não é desapropriação indireta, de forma nenhuma. Considerando que o município não pode conferir diversas, aí já expliquei, é a questão da predestinação. Então, questão aí, essa questão dele embaralhou tudo. Ela está querendo dizer que desapropriação indireta é predestinar, enfim, que está, obviamente, tudo errado aí, certo? Então, a nossa letra correta aqui é a letra C. Vamos para a questão 20, que me parece que é a última dessa nossa listinha, né? Então, vamos lá. E aí, a gente já tem, né, outra lista de questões que eu já mandei agora no Zap, e a gente terminando aqui, a gente já começa a outra, tá? Então, Maria foi contratada temporariamente, sem a realização de concurso público, para exercer cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em voo de licença. Então, muito professor tirou licença e tal, e aí fez uma contratação aí temporária, um REDA, né, para ela exercer esse quadro aí de professora. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse a ali lecionar. Avalia a situação hipotética apresentada na qualidade de advogada, assinalmente correta. Veja só, gente, cargo em comissão, né? Cargo em comissão é para funções de que? Chefia, né? Assessoramento, direção, né? Então, não tem como você criar um cargo em comissão, né, para
essa pessoa, por melhor que ela seja. Ela foi contratada temporariamente, a princípio aqui não tem nenhum problema, porque o motivo é a questão das licenças, né? Enfim, eu sou meio contra a contratação temporária de professores, médicos, enfermeiros e tal. Eu acho que isso aí tem que fazer concurso público, né? A Constituição, quando ela fala do RED, ela fala para situações temporárias, urgentes e tal. Professora, você vai precisar de professora sempre. Então, mas, enfim, a questão cria até uma situação, vamos dizer assim, menos pior, mais branda, porque ela está dizendo que tem professor, só que tem muitos em licença, né? Teria que ver aí quanta licença é essa e tal. Mas aí, beleza, não tem, vamos ver aqui. Não é possível a criação de cargo de comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas. Pronto, é isso aqui mesmo. Letra A. Cargo de comissão, gente, só serve para isso aqui, ó. Só. Não é para nada. A Constituição Federal diz isso muito claramente no artigo 37, inciso 3 ou 4. Se você pegar o 37, você vai ler exatamente isso aí. Por exemplo, se Maria fosse uma professora concursada, ela poderia ter um cargo em comissão como diretora da escola. Então, ela é uma boa professora, todo mundo gosta e tal, e aí ela é chamada para ser diretora, aí pode ser um cargo de comissão, né? Que aí é de direção, de chefia. Mas o que a galera está querendo aqui é que seja um cargo de comissão de professora. Não pode. Então, letra A é a letra correta, certinho. É adequada a criação de um cargo de comissão para que Maria prolongue suas atividades? Falso. Não. A letra A e B aqui são contraditórias, né? Se a gente disse que a letra A que é certa, a letra B está errada. Por quê? Porque não é adequado esse tipo de cargo. Maria tem estabilidade. Falso, né? Função temporária. Não é concursada, não adquire estabilidade nesse tipo de função. Porque exercer por mais de 3 anos, aí a questão brinca aqui, né? Porque o estágio probatório é por de 3 anos. E aí ela tenta fazer uma pegadinha aí, mas não tem nada a ver, né, com estabilidade aqui, tornando necessária a criação. Está toda errada essa questão, tá? Essa questão está ser aqui totalmente errada. Não é necessária a criação de cargo de comissão para que Maria permaneça sendo função professora, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo falso. Pode ser prorrogada por tempo determinado? De jeito nenhum. Você tem tempo, sim. Até porque o próprio nome já diz, né? Contratação temporária. Então, não tem como ser temporária e tempo indeterminado, né? São coisas aí absolutamente antagônicas, certo? Então, essa questão 20 aí, a letra A é a letra correta, porque não é possível realmente criar este cargo em comissão. Beleza, galera? Aí a gente termina essa listinha, então vou parar aqui agora essa compartilhamento aí dessa tela para que a gente possa aqui compartilhar. Eu já mandei, tá? Esse arquivo agora que eu vou abrir aqui, eu mandei agora no WhatsApp de vocês, de maneira que eu peço, né, que aqueles que por acaso não estão no WhatsApp, que entrem aí para que a gente possa exatamente resolver aqui a questão que nós vamos falar. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já estão vendo aí o compartilhamento? Pronto, maravilha. Então, vamos seguir aí na nossa resolução de questões, certo? Falando aí agora, esse novo arquivo, tá, gente, que eu mandei para vocês, trazem as questões. Rapaz, a Bará é muito bom, velho. Muito bom. Galera que não é da Bahia aqui, espero que um dia, se vocês não conhecem, vocês possam conhecer o Abará. O Abará é muito bom. Essas questões
dessa nossa próxima lista é do 25º, 26º e 27º exame, certo? 25º, 6º e 7º exame da OAB, então também exames bastante recentes aí, bem atuais, a maioria dessas questões, e nós vamos começar aqui agora a resolvê-las, tá? Se por acaso você não está no grupo do chat aí, peça para entrar, para que você tenha acesso aí a essa lista de questões que eu mandei há pouco, ok? Então vamos lá, começando aqui uma questão do exame 25º, 25. Ricardo, servidor público federal, especializou-se no mercado imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus clientes durante o horário de expediente, ausentando a repartição pública sem prévia autorização do chefe imediato. Instaurada a sindicância, Ricardo foi punido com advertência. A respeito disso, ele passou a reincidir, a despeito disso, ele passou a reincidir na mesma falta que encerrou sua punição. Nova sindicância foi aberta, com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Então, o Ricardo é um servidor público, né, federal, tá? Ele vira aí corretor de imóveis também, tem que ver, vai depender da carreira, não, isso não poderia, né, acontecer, mas pelo visto aqui a questão não entra nessa seara, não entra nesse ponto, então vamos presumir que é algum tipo de carreira em que isso não seja nenhum tipo de incompatibilidade, tá? Mas aí ele aumentou a demanda, ele começa a atender a galera no horário do expediente, né? Aí já começa a trazer um problema, ausenta-se da repartição e vai sofrer uma sindicância e é punido com advertência. Mesmo com essa primeira punição, ele continua, né, ausentando-se e tal, e a nova sindicância foi aberta, tá? Vamos lá. A sindicância não pode resultar em nenhuma... Ó, gente, que maravilha, hein? Essa questão você já pula, né? Não preciso nem mais falar sobre isso. Na aplicação da pena de suspensão, o caso deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar. Veja só, gente, é possível até 30 dias de suspensão via sindicância, tá? Então, não está errado, é uma informação que estou dando a vocês, a sindicância pode aplicar a suspensão até 30 dias. Mas mesmo que você não soubesse disso, essa letra você não ia marcar, tá? Por causa desse, em nenhuma hipótese. Ok? Então, perceba que esse tipo de conhecimento, né, esse tipo de dica, faz com que você, às vezes, se você não acerta a questão, mas pelo menos você amplia a sua possibilidade de acertar na hora que você elimina uma letra das possibilidades, tá? A reiteração da mesma falta não enseja a aplicação da pena de suspensão. Nesse caso, a única sanção possível é a advertência. Falso. As hipóteses de suspensão, a primeira hipótese, aliás, de suspensão é reincidência da advertência. Se você pegar a Lei 8.112 de 1990 e você for ali pelo artigo 129, 130, vai falar das hipóteses de aplicação de suspensão. E vocês vão perceber que a principal hipótese da suspensão é exatamente a reincidência da punição de advertência, tá? Então, basicamente, a suspensão será aplicada quando houver reincidência da advertência. É a principal hipótese. A lei vai falar basicamente que é nessa hipótese de reincidência e quando não tiver nenhuma outra previsão de punição possível, ou seja, seria uma punição subsidiária, né? Se a lei não fala expressamente em advertência ou se ela não fala expressamente em demissão, se aplica a suspensão, ou seja, por exclusão, tá? Então, ou é reincidência de advertência ou é por exclusão, tá? E a principal é a reincidência de advertência. Então, nesse caso aí, essa segunda sindicância, se fosse um caso real,
ela provavelmente aplicaria uma advertência, uma suspensão, tá? Provavelmente. Letra C. A sindicância pode dar ensejo à aplicação da... Pronto, aqui, letra C. É isso aqui que iria acontecer mesmo. Se fosse um caso real, tá? Era isso aí que ia acontecer. Uma sindicância, tá? Reincidente na advertência, então eu já estou autorizado a aplicar a suspensão. Agora, aqui o detalhe, eu só poderia resolver isso por sindicância. Opa, ficou muito escuro isso aí, né? Não dá nem para ler o nome, foi mal. Eu só poderia resolver isso por sindicância, ó, nesta situação aqui, ó. Passar disso aí, se por acaso o pessoal lá achasse que a gravidade do que o cara está fazendo é muito grande e fosse aplicar uma suspensão de 40 dias, de 45 dias, de 60 dias, de 80, de 70, de até 90 dias, que é o que pode, se fosse isso, não poderia mais ser sindicância. Teria que ser um PAD, tá? Então, a questão está certinha, por quê? Porque é reincidência de advertência, então pode dar ensejo à suspensão, sim, porque é uma segunda advertência, e desde que não seja maior do que 30 dias. Por quê? Porque se for maior do que 30 dias, não pode ser sindicância, tinha que ser um PAD. Então a letra está certinha, aí é a letra C. A pena de demissão independe da instauração do PAD, devendo falso. Demissão, você não pode ter nenhuma sindicância com demissão. Nenhuma sindicância pode aplicar demissão. Tá? Sindicância somente de punição de até 30 dias. Suspensão, desculpe, até 30 dias. E eu vou além. Existem doutrinadores, e eu pessoalmente concordo com isso, tá? Mas aqui é OAB, e aí você vai marcar o que está na lei. O que está na lei é isso. Existem muitos doutrinadores hoje. Eu até arriscaria dizer que talvez seja a maioria, e eu pessoalmente concordo, que entende que sindicância não pode punir de forma nenhuma, nem com advertência, nem com suspensão de até 30 dias, e muito menos com demissão. Ou seja, não poderia haver a chamada sindicância punitiva. Por quê? Porque a característica principal de uma sindicância é a sua celeridade. A sindicância é célere, ela é rápida, ela é curta, ela é enxuta. E isso pode colocar em risco a ampla defesa e o contraditório, o devido processo legal. Então, tem muitos autores hoje, e eu concordo com isso, tá? Que entendem que, diante da nossa Constituição Federal de 1988, em nome do princípio do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, a sindicância só tem uma única função, que é investigar. E aí eu sempre faço o paralelo para os alunos assim: a sindicância está para o processo administrativo disciplinar, para o PAD, assim como, por exemplo, o inquérito policial está para uma ação penal. No inquérito policial não há punição. O que há é uma investigação, colheita de material, formação de convicção com relação à autoria e materialidade do fato. Mesma coisa deve ser a utilização da sindicância. Não tenho certeza da autoria, não tenho certeza da materialidade, instauro a sindicância para investigar, juntar material, formar convencimento, indícios de autoria e materialidade, e aí depois instauro o PAD para, garantindo a ampla defesa e o contraditório, aplicar a punição. Independentemente da gravidade da punição, galera, porque, veja só, a Constituição ela não condiciona a garantia da ampla defesa do contraditório à gravidade da punição. A Constituição não fala, a ampla defesa do contraditório tem que ser respeitado quando a punição for muito grave. Se a punição for leve, você não precisa respeitar. Não existe isso. É um mandamento constitucional. Então, eu pessoalmente acho, assim como autores, que sindicância punitiva hoje é inconstitucional, tá? Mas, fechei o parênteses, boa reflexão, para fins de OAB, é letra de lei. E se você pegar
a Lei 8.112, salvo engano, no artigo 150, 151, ali, quando ela fala de sindicância, você vai ver exatamente isso, que da sindicância poderá resultar o arquivamento, a punição de suspensão até 30 dias ou advertência, ou a instauração de um PAD, quando se a pena for de suspensão maior do que 30 dias. Tá? Então, da perspectiva da letra da lei, a letra C aí é a letra correta. Beleza? Só fiz aqui uma pequena reflexão que eu acho importante, porque estamos falando aí de um princípio, né, constitucional muito relevante, tá? Raimundo tornou-se prefeito em um pequeno município brasileiro. Seu mandato teve início em 2009 e encerrou-se em abril de 2012. Então, a gente já sabe, né? Começou a falar de data, vai vir alguma coisa aí de prescrição, de decadência, de sei lá o quê, né? Você já começa a anotar as datas ali do lado. Então, encerrou-se em 2009 e em... Não, encerrou-se em 2012, né? Começou em 2009 e encerrou em 2012, tá? Em abril de 2010, outra data, sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir uma casa maior. Veja que em 2010 ele ainda era prefeito, né? Ele entrou em 2009, então ele estava ainda como prefeito. No mesmo mês, e com orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou um trator de esteira de propriedade do município. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, gente, que a idade tá, o bicho está pegando. Né? Para nivelar o terreno. Então, ele usa uma propriedade do município, né? Uma máquina do município. Isso aqui é improbidade administrativa. De cara, eu já sei que é isso. Improbidade, você não pode usar material público para fins privados. Isso aí traz prejuízo ao erário, eventualmente enriquecimento ilícito, e com toda certeza violação de princípios, o princípio da impessoalidade, né, da moralidade e tal. O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015, outra data. Ó. Então vamos lá. Ele entrou em 2009. Em 2010 ele praticou o ato de improbidade, né, que foi usar o trator. Ele terminou em 2012. E aí, em dezembro de 2012, e aí em maio de 2015, ajuiza-se a ação. Bem, primeira coisa, eu já detectei aqui que é improbidade, tá? Segundo, um monte de data aí, falando de ajuizamento de ação, eu já sei que vai perguntar de prescrição de improbidade, certo? Então vamos lá. Em setembro do mesmo ano, a ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após a análise da resposta preliminar, o juiz recebeu a ação, o juiz recebeu numa boa, ordenou a citação do réu, 2015, considerando anunciado a lei de improbidade, em especial o prazo prescricional de aumentação para Raimundo é de. Galera, vamos lá. Artigo, salvo engano, 24 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429, 23, 24, lá no final da lei. Vai falar de prescrição da improbidade, certo? Prescrição da improbidade. Estou vendo aqui que vocês falaram um monte de coisa. Travou. Ixi, travou. Voltou agora, galera? Voltou? Tá. Então, eu estava falando o seguinte, é improbidade e prescrição de improbidade, tá? Você pega a lei de improbidade, a lei 8429 de 92, já falamos dela aqui algumas vezes, e vai lá no artigo 21, 22, lá para o final, tá? 23, tem um capítulo da prescrição. Seguinte, são 3 incisos que tem lá, o que significa dizer que nós temos aí, em tese, 3 prazos. A notícia boa é que, apesar de ter 3 hipóteses na lei, você vai ver aí que tem 3 incisos, o prazo é o mesmo. Então, o prazo de prescrição de improbidade é de 5 anos. Ponto. Tá? Esse é o prazo. Professor, e por que eu tenho 3 hipóteses? Porque vai mudar o início da contagem do prazo. Tá? Então, vamos lá. O inciso 1, que é o que nos interessa aqui, porque vai falar aí de agente público, de eleitos, de cargo em comissão, de função de confiança, vai dizer que é 5 anos, leia aí a lei, após o término do mandato. Após, certo? Então vamos lá voltar para a questão. Ele terminou o mandato em dezembro de 2012. É aqui que começa a contar, e não aqui.
Essa é a pegadinha dessa questão. A questão, ela está contando que você acha, porque é o mais natural de achar, que o prazo de prescrição começa da prática do ato, que foi quando ele construiu e usou o trator, que foi em 2010, que a mulher estava grávida. Aí você vai contar 5 anos daqui, em abril de 2010, maio de 2015. Aí quando você conta, você vai falar o quê? Prescreveu, não pode. Só que o problema é que o inciso 1 diz que é no término do mandato, ou seja, o prazo de prescrição começa a contar de dezembro de 2012. O que significa que em maio de 2015 não prescreveu ainda. Certo? Então, essa é a pegadinha. A questão vai ter certeza, porque se você não sabe do assunto, é o mais natural de se pensar. Começa a contar do dia que ele fez. Aí você começa a contar e você, opa, prescreveu. A letra A vai dizer que prescreveu, né? Que normalmente é isso. Ocorreu, tá vendo? É sempre assim, galera. A casca de banana é na letra A. Porque você vem, você, opa, ele praticou aqui, são 5, eu lembro que são 5 anos. Aí você lembra o prazo certo. Lembro, são 5 anos, me lembro. Aí o mais óbvio, você não lembra que é do final do mandato, o mais óbvio é da prática do ato. Aí você conta, abriu, prescreveu. Beleza, questão fácil. Aí a questão já sabe que você está pensando isso. E te dá o docinho de coco na boca, logo na letra A. Aí você, opa, já fui, marca e se pica para outra questão. Isso aqui, gente, tudo tem a ver com neurociência. Ó. Essas bancas aí, elas não botam as questões aleatórias, não. Tá na letra A, porque ela sabe que o seu cérebro, cansado, vai adorar achar a resposta certa na letra A. Entendeu? Então isso é pensada, de caso pensado. Só que não prescreveu. Porque no caso dele aqui, que é prefeito, é mandato, começa com o fim do mandato. Então começa a contar aqui. Então em maio de 2015 não passou nem 3 anos ainda. Né? Dezembro de 2012, 2013, 2014, 2 anos e meio mais ou menos. Ainda falta chegar em dezembro de 2015 para completar 3 anos. Então não prescreveu, tá? Então vamos lá. O prazo prescricional tal, 5 anos. Beleza, o prazo é de 5 anos, tendo como termo inicial a data da infração. Falso. Logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição. Falso. Não é essa a letra, né, correta. 3 anos, errado. Já está errado aqui, que o prazo aqui já não é 3 anos. Então, isso aqui já está errado aqui, isso aqui está errado por causa disso, está errado por causa disso aqui, e está errado também por causa disso aqui. Vou começar a fazer assim, tá? 3 anos. Como termo inicial, a data em que o fato se tornaram conhecido pelo Ministério Público. Falso, não é isso. 3 anos, né, a partir do fim do mandato. Logo, a ação valorizada não ocorreu, realmente não ocorreu, mas está tudo errado aqui. Letra C, 5 anos, está certo. Tendo como termo inicial o término da... Beleza, certíssimo. Logo, a ação foi não ocorreu a prescrição. Pronto. Letra correta é essa letrinha aqui, letra C. Como diria um amigo meu, letra C de sapo. Certo? Então, letra corretíssima. Texto de lei. Pegue aí, lê o artigo que fala da prescrição, que eu não estou lembrando aqui de cabeça agora, se é 21, 22, enfim, é no final da lei. Lê o inciso 1, que a resposta está lá. Mas, para finalizar o assunto, são 3 incisos. O inciso 1 fala de 5 anos, dos cargos de eleição, de mandato, em comissão e tal. Né? Aquilo que a gente chamaria genericamente de agentes políticos. E aí vai dizer que são 5 anos do final do cargo. Ponto. O inciso número 2 também são 5 anos, mas aí está falando de servidor público estatutário, estável, aquele que ocupa cargo efetivo. E aí a lei vai dizer no inciso 2 que é no mesmo prazo das faltas puníveis com demissão. Ou seja, o inciso 2 não fala de prazo, mas a gente sabe, pela Lei 8.112, no artigo 142, salvo engano, 141, que a prescrição da demissão é de 5 anos também. Então, é o mesmo prazo, 5 anos. E no inciso 3, vai dizer que é de 5 anos também, ou seja, são 3 incisos, mas os 3 incisos falam do mesmo prazo. Então,
lembrem sempre, prescrição de improbidade, 5 anos, ponto. O que vai diferenciar é o caso, como você conta, certo? No terceiro inciso, fala daquelas empresas, daquelas pessoas, né, que tem que prestar contas ao serviço público por algum tipo de convênio e tal, e aí vai dizer que é 5 anos contados da última prestação de contas, certo? Então, prescrição de improbidade, 5 anos. Começa a contar quando? Depende da hipótese. Se for agente político, mandato, cargo em comissão, do final, quando terminar. Então, o cara é nomeado secretário. Ele é exonerado, começa a contar 5 anos dali, da exoneração dele, não do dia que ele praticou o ato. O cara é prefeito, eleito. Está lá, perdeu o mandato, ou terminou o mandato dele, começa a contar ali 5 anos. Teve uma questão, a OAB gosta tanto disso aí que eu lembrei aqui agora. Teve outra questão que era muito parecida com essa. Quando eu comecei a ler, eu até achei que era essa questão, mas não era. E a questão ainda colocava o prefeito para se reeleger. Se ele se reelegeu, não terminou o mandato. Então, é 5 anos depois do segundo mandato, ou seja, 8 anos depois, você começa a contar 5 anos. Tá? A OAB já cobrou uma outra questão, muito parecida com essa, que também não tinha prescrito, a resposta também ia dizer que não prescreveu, e no caso lá, a questão ainda embolava com reeleição no meio do caminho. Então, o cara ganhou, elegeu, praticou a probidade, se reelegeu. Bem, se reelegeu, está no cargo, não deixou o cargo, então não conta. Certo? E a última hipótese, boa noite, gente. A aula hoje está prevista para ir até que hora? O professor Rafael Barreto está falando aí, velho? Ele entrou aí, eu nem vi, cara. Rapaz, a gente vai até umas 9 horas, faltam uns 15 minutinhos aí. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Fica à vontade aí, meu rei. Eu nem vi que você tinha chegado. Então, Consegue me ouvir? estou te ouvindo sim. Perdoe entrar aqui na aula. Boa noite, Velho gente. do Boa noite. Supremo Daí o Tribunal que Federal. acontece? Eu tenho um compromisso agendado para 21 horas e aí eu fui verificar que se eu abrir o compromisso, derruba a aula. O meu Zoom não comporta 2 reuniões ao mesmo tempo. Tranquilo. Eu Então, tava falando, tá vendo aqui meu fundo como tá? Pá, não sei o que, já é. fundo de STF, olha lá, do professor Rafael está É no isso STF, lá em aí. Brasília. Então, Rafa, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar só essa questão, comentar a letra D. Relaxa, se quiser até um pouquinho depois de 9, eu peço desculpa a todo mundo, mas porque eu não sabia disso, entendeu? Vou até depois ver como é que organiza para. Tranquilo, Você tranquilo. tem que mudar o plano do Zoom. Eu vou ver aqui. Ou eu falo aqui a letra D, ou eu chego aqui na questão 29, mas eu vou ficar ligado aqui bem no. Eu E vou. a galera já tá sabendo da aula que eles vão ter Master de condicional, né? A aula master, velho. Aula. Aí ele é sucesso demais, graças a Deus, cara. Com certeza. Então, a letra certa aí, galera, é a letra C, Vou me tá? despedindo. Vá, Beijo no já vou coração, sair. valeu. Daqui a 5 minutinhos, no máximo 10 eu saio. Fechou, valeu. Para não atrasar Grande você. abraço, gente. Valeu, meu caro. Um abraço, Rafa. Beijo. Então, vamos lá. Aqui, letra 3 anos. Errado, não tem nada a ver de 3 anos. Né? Término do mandato aí, realmente está certo. Término do mandato. Ocorreu a prescrição. Não ocorreu porque a questão aqui está. Opa, botei em verde? Não. Vermelhão aqui, meu irmão. Porque a questão está contando um prazo errado, né? Então, está falso aí essa questão. Beleza? Então, assim, prescrição de improbidade, galera, é fácil, porque é só um prazo, 5 anos. Você tem que lembrar. O que você tem que ficar ligado é quem praticou a improbidade, porque a depender de quem foi, você vai começar a contar diferente, tá? Então, se é eleição, cargo, comissão, né, os cargos que não são efetivos, 5 anos quando terminar a relação. Se é servidor estável, né, tá ali 5 anos também na forma da demissão, ou seja, da mesma forma que você conta a demissão, você conta o prazo. E como é que se conta a demissão? A lei vai dizer que é 5 anos a partir do momento em que o fato se tornou conhecido. Observe como a questão ela é malandra. É por isso que ela usa esse termozinho aqui, ó, eu vou botar em amarelo, ó. Por que ela usa esse termo? Para tentar embaralhar essa informação na cabeça de vocês. Porque existe essa coisa realmente dos fatos tornaram conhecidos. Mas não é os fatos tornaram conhecido do Ministério Público. Né? É a pena de demissão do servidor público que vai começar a contar os 5 anos de quando os fatos tornaram conhecidos para a administração.
certo? E não vem nem ao caso da questão, por quê? Porque quem cometeu improbidade foi um prefeito, não foi um servidor público. Então não tem nada a ver com a questão, mas a OAB vai lá e bota essa coisinha aí para embaralhar, tá? Então a letra D está totalmente errada. Vamos correr aqui rapidinho para a gente conseguir pelo menos fazer essa questão, né, 29 aqui, tá? Então João foi aprovado em concurso público para ocupar um cargo federal. Depois de nomeado, tomou posse, entrou em exercício imediatamente. Porém, em razão de sua baixa produtividade, o órgão ao qual o João estava vinculado entendeu que o servidor não satisfez as condições de estágio probatório. Então, o cara estava em estágio. Considerando o Estado do servidor público civil da União, ou seja, a Lei 8.112, né? Isso aqui, o cara está em estágio probatório, vamos lá. A administração deve exonerar João após o devido processo legal, visto que ele não mostrou aptidão e capacidade. Pô, essa é a letra certa, gente. Não tem nem o que pensar. O cara está... Porque, veja, a questão coloca aqui o João no início, né? Ele foi aprovado, entrou em posse, exercício imediatamente, e em razão de sua baixa, ou seja, é uma coisa automática. Ele entrou em posse, exercício, e a questão já está dizendo que ele não tem produtividade, ou seja, ele está dentro do estágio probatório, né? E aí a questão ainda finaliza dizendo, entendeu que o servidor não satisfez. Então, a administração pública entende que ele não satisfez as condições. Quais são as condições? Você pega o artigo 22, né? 22 da Lei 8.112. Iniciativa, responsabilidade, capacidade, produtividade, assiduidade. São essas coisas que as pessoas em estágio probatório ficam sendo avaliadas. No caso aqui, ele está pecando na produtividade, que é uma das condições do estágio. Certo? Se ele não satisfaz, ele não está aprovado, portanto, no estágio probatório, o que é que a administração pública faz? Exonera, não é demite. Atenção nisso aqui, tá? Não é demite, não é desliga, é exonera. Exoneração é o nome técnico para a pessoa que é reprovada no estágio probatório. Então, a questão está certinha, usou aqui o termo correto, exoneração. Após o devido processo legal, tem que garantir o princípio da ampla defesa do contraditório. Não é assim, está fora e acabou, certo? Depois que garantiu o processo, ele não mostrou aptidão, então ele vai ser exonerado. Letra A está certíssima. A administração pública deve... Olha o que a questão fez, ó. Demitir. Usou o termo errado. Percebe? Que o erro dessa questão é a palavra demissão. Não é demissão. Galera, demissão é punição disciplinar. Você só usa demissão para servidor, né, estatutário, que está respondendo a um PAD e que causou ou praticou uma infração funcional grave e, portanto, ele vai receber a pior punição, que é a demissão. Então, você só usa a demissão nesta única hipótese. Qualquer outra hipótese, inclusive reprovação em estágio, não use o termo demissão. Eu estou dizendo a você que é exoneração. Você já sabe qual é o termo nesse caso. Mas eu quero dizer o seguinte, se for outra hipótese, não use o termo demissão. Use qualquer outra. Demissão é uma punição disciplinar. Então, você tem que ter um PAD, você tem que ter uma infração funcional, você tem que ter um servidor sendo processado administrativamente e, ao final, ele recebendo a punição. Aí você usa o termo demissão. Se não for nessa hipótese, use qualquer nome, menos demissão. E no caso de reprovação de estágio probatório, o nome é exoneração. Você vai achar isso aonde? Vai achar isso na lei, né? Exatamente ali, salvo engano, no artigo 32, 33, quando fala exatamente de exoneração. Tá? Você vai ver lá quais são as hipóteses de exoneração. Então, perceba que a letra B, o erro da letra B, ela está querendo saber se você sabe o termo técnico da coisa, certo? Então, tá. Observe que o cara que não sabe, ele lê isso aqui, meu amigo, ele fica preso nessas duas aqui. O cara que não sabe esse detalhe do tema, do nome, né? Que tem uma coisa que é chamada exoneração, e que é a situação certa, e tem uma coisa chamada demissão. O cara que não sabe, ele vai ficar lendo isso aqui, sabe, até o final da prova, e ele, meu Deus, qual é aqui? Mas é igual, essa
essa questão tem duas respostas certas. Não tem. Porque uma coisa é exonerar, outra coisa é demitir, gente. Eu falo sempre isso para meus alunos, gente, nós somos, né, nossa área jurídica, o nosso instrumento de trabalho é a palavra, falada e escrita. Então não existe isso no direito de tanto faz. Não, exoneração e demissão é tudo igual. Bem, se fosse tudo igual, não precisava de duas palavras. Por que a lei usa duas palavras? Entendeu? Quando eu vejo um bacharel em direito, a pessoa diz, não, tanto faz. É a mesma coisa de um médico. Eu sempre uso essa comparação. É a mesma coisa de um médico. Você vai lá para o médico e o médico quer te auscultar para ver se o coração, ver se você está bom do coração. E aí o médico diz, rapaz, eu não trouxe hoje meu estetoscópio, não. Mas tanto faz, eu vou usar um bisturi aqui. Tanto faz? Bisturi? Então, assim, bisturi, estetoscópio, são instrumentos de trabalho do médico. Não é tanto faz. A palavra é nosso instrumento de trabalho. Não é tanto faz. Certo? Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente com essas palavras que todo mundo acha que são sinônimos. No dia a dia, a galera usa exonerar e demitir aleatoriamente. Se o pessoal falar demitir quando é exonerar, se eu falar exonerar quando é demitir, e vai-se embora. Mas quando você está estudando, aprendendo na questão técnica, você tem que estar atento para isso, tá bom? Vamos lá para finalizar. João deve ser redistribuído, tem nada a ver com redistribuição. Redistribuição é a mudança, né, do servidor de um cargo para outro, totalmente errado. Posso desempenhar suas atribuições em outro local. Seria bom, né? O cara é reprovado no estado probatório, não exonera não, manda ele para outro lugar. Ou seja, é aquela coisa, ele vai ser ruim em outro lugar, não tem como. João deve ser readaptado. A readaptação, gente, é para servidor que sofre algum tipo de limitação física, mental, um acidente, ele não tem mais condição de exercer aquela função que ele exerce. Se ele é estável, ele é colocado em outro cargo compatível. Então, sei lá, a pessoa perde um braço, não tem condição mais de estar ali digitando e tal, vai ser colocado em outro cargo. Das duas, uma. Ou ele vai ser readaptado, colocado em outro cargo, ou ele vai ser aposentado por invalidez. Tá? Mas se o servidor for estável, tiver condição de fazer uma outra função, ele não tem condição de fazer mais aquela, ele deve ser readaptado. É isso que é readaptação. Então, a letra correta dessa questão aí é a letra A. Beleza, galerinha? Então, gente, considerando aí, né, a necessidade aí do professor Rafael, mas eu acho que a gente caminhou bem aqui, a gente falou de muitas questões bem interessantes, essas aí de servidores principalmente, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Uma boa noite para vocês, se cuidem, tá? Fiquem com Deus aí, a gente, qualquer coisa, a gente está ali no Zap Zap e coração batendo a milhão, esperando o dia da aula, né, com o queridíssimo professor Pedro Lenza, que eu, inclusive, estarei aqui na aula assistindo, tá? Vou estar junto com vocês aqui assistindo, meu amigo, porque não é todo dia não, viu, gente? Deus é muito bom. Tchau, tchau. Beijo, fiquem com Deus e até.